Tá gravando. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só acertar aqui. Maravilha. Ah, maravilha. Ótimo. Então, hoje, o que nós vamos falar nesse encontro? Nós vamos falar sobre o público-alvo, tá? Então, a gente vai falar um pouco do consumidor de mercado, segmentação de mercado, nichos de mercado e a definição de personas, tá? Que é uma atividade muito interessante para a gente criar o nosso perfil de cliente, tá? Aproveitando, deixa eu falar para vocês que sábado agora a gente tem aula, tá bom? De acordo com o calendário nosso, sábado agora tem aula. Então, o que eu vou fazer? Eu estou deixando uma atividade lá, a gente não vai ter aula dessa forma. Eu vou deixar uma atividade lá como a aula de número 13, tá bom? Então, no sábado, a partir de sábado, já vai estar disponível lá para vocês essa atividade, tá bom? Só precisava lembrar disso. Então, lembrando que sábado agora nós temos aula. E eu já deixei lá programado no Moodle para no sábado a atividade ficar visíveis para vocês, tá bom? Então, vamos lá então. Antes que eu me esqueci. Bom, quando a gente começa a pensar no consumidor, né, no cliente, eu tenho que pensar que tipo de cliente, né? Que tipo de cliente que eu tenho, que tipo de cliente que eu vou ter, que tipo de cliente que existia. E aí, uma ideia disso é fazer, né, a separação por algumas gerações, ok? Então, a gente tem aqui algumas gerações que são apresentadas. Então, a gente tem a geração do Baby Boomer, né, são os nascidos mais ou menos entre essas duas datas aqui, 1946 e 1965, são as pessoas que nasceram no evento pós-Segunda Guerra Mundial, nasceram durante aquela questão da Guerra Fria, né? E essas pessoas têm um perfil de consumo. A ideia aqui é sempre tentar identificar o perfil, né, de consumo, certo? De consumo. Muito bem. E aí, a gente tem uma outra geração, que é a chamada geração X, né? Que nasceu entre 1965 e 1976, tá? Também viveu essa questão da Guerra Fria, né? A queda, essa rivalidade, aquela preocupação com o apocalipse do mundo, certo? E a gente tem depois aí a geração Y, tá? Que é uma geração que já viveu um pouco dessa redução do fim do mundo, essa rivalidade, alguns eventos na Europa, como a queda do Muro de Berlim, a unificação da Europa e por aí vai, tá? E tem a geração Z, que é essa daqui, de 96 até 2010, e não está aqui, mas já existe a geração, os digitais, né, que nasceram depois de 2010, tá ok? E a gente aí tá nessa pegada aí, tá? Então perceba que são gerações, e essas gerações, elas têm um perfil de consumo individualizado entre elas. Então, para deixar isso um pouco mais tranquilo, um pouco mais claro, a gente tem aqui os baby boomers, né? Quais são quais são as características encontradas nessa geração? Primeiro, é uma geração pós-guerra, consumidor, eles entendem que eles não eram o foco na época quando eles compravam produtos. A produção para eles é seriada, ou seja, é sequencial. Era o início de uma nova era com novas perspectivas, é uma geração muito mais conservadora, tá? Eles observaram o crescimento industrial nessa época, tá?
A geração seguinte, que é a chamada geração X, né? Elas têm algumas características que são geração extremamente qualificada, é aquela fase, aquela época em que percebia-se que se você fizesse faculdade, o emprego era certo. Então, tinha aquela fala que quem tinha faculdade estava com o emprego garantido. É um dos primeiros momentos em que surgem, é nessa época que surgem os primeiros empreendedores. Com esses novos empreendedores também surgem novas perspectivas de mercado e consumo, porque esses empreendedores eles estão ocupando o espaço que as grandes empresas estão deixando, porque elas têm uma visão diferente do consumidor, tá? E aí esses empreendedores, observando essas lacunas, eles surgem com ideias e com empreendimentos que vão preencher esses espaços. Um mundo segmentado politicamente, então a gente tem muitas visões diferentes politicamente na Europa, aqui mesmo na América Latina, né? Conceitos e valores relacionados ao trabalho diferente. Então, existiam conceitos e visões diferenciadas sobre o trabalho, tá ok? Opa, vamos lá. A geração Y, né? Ela é uma turma que nasceu no analógico, mas está migrando para o digital. É a galera do videocassete, do VHS, da fita cassete de Walkman, do LP para os CDs, os DVDs, né? E por aí vai, tá? Nesse momento que a internet surge como produto, né? Começa a ter o boom da .net, começa a surgir como produto, principalmente de divulgação. As compras online aqui ainda era um sonho, mas alguns lugares conseguiam realizar é, algumas compras online, mas muito complicado. A Amazon começa a se mostrar como magazine online nesse momento, né? E começa a surgir aí o padrão de consumo. Esse padrão de consumo começa a ser percebido por conta desses novos consumidores, dessa nova perspectiva que eles têm frente às possibilidades que a internet, que o mundo globalizado pode lhe dar. Tá? Aí, especificamente da geração Z, que são pessoas que já nasceram no mundo, por assim dizer, digital, eletrônico, né? É a geração que nasceu já no MP3, né? Já Walkman já não é algo. Eles já estão acostumados a ouvir o MP3 player. Esse perfil de consumidor, eles já observam mais uma tendência, né? Observam, olha, isso aqui vai pegar, isso aqui é moda, isso aqui vai se perpetuar, né? É, Começa a ter um movimento de consumo onde o foco é no indivíduo, né? E não mais no coletivo, certo? Ou seja, a, o consumo ele é pensado para atingir de forma individual, né? E existe uma personalização de produtos e serviços, tá ok? Então, começa a se pensar um pouco mais no que o consumidor quer e de como ele quer, tá? E aí, isso começa a gerar o que a gente chama de muita velocidade, né? Porque as mudanças são rápidas. E, em contrapartida, muitas incertezas, porque como é que eu vou executar essa tarefa? Como é que eu vou entregar isso? Ok? Então, as mudanças, né, de mídias, né, a forma como eu me comunico, né? Antes, predominantemente era rádio, TV e jornal impresso. Agora não, agora eu tenho um novo meio de comunicação que chega a todos e de uma forma mais ampla ou até de forma mais democrática, né? Que agora é a internet, por meio das homepages, ok? Ah,
Então, começa a acontecer uma transição desses meios. Uma transição. A própria televisão começa a migrar para alguns meios de comunicação internet, o jornal, as comunicações, tá? E essas mudanças comportamentais no consumidores começam a ser mais bruscas e cheias de incerteza, porque os consumidores estão se voltando agora para um novo meio de comunicação digital. E aí, aquela pressa de todo mundo ir para o ponto .net, onde aconteceu, inclusive, a quebradeira das empresas ponto .net, tá? Ah, e aí a gente começa a identificar algumas tendências de novos padrões do consumo. E isso é uma constante, né? Inclusive, as startups, elas observam muito isso. Padrão de consumo no cliente. Padrão de consumo nas pessoas. Então, a gente começa a ver que um determinado perfil, um determinado padrão de consumo que as pessoas começam a exercer a partir da introdução da internet, da sua própria disseminação, da sua própria abrangência, começa a mudar, né? Então, esse consumidor que antes ele ia na loja, visitava uma loja, duas lojas, três lojas, hoje ele não faz mais isso. Ele pesquisa na internet, ele se informa na internet e depois que ele vai pessoalmente na loja para realmente efetivar ou finalizar a compra, ok? E o cliente ele está sempre monitorando. Eu estou sempre observando, né? Eu estou sempre verificando, esse produto, como é que tá? Eu estou sempre consultando para quando surgir uma oportunidade, ele vai lá e efetiva o seu direito de consumo, tá? E aí tem o grande detalhe, né? Mas como que eu, empreendedor, consigo sobreviver, crescer nesse cenário? Como é que eu crio, né? Então, imaginar-se sua ideia, negócio, está dentro de um contexto ciclo ou tendência. Então, uma dica aqui é tentar imaginar se aquilo que você está querendo promover, aquilo que você está querendo vender, ele tende a uma dessas. Se a sua ideia está dentro de um ciclo ou de uma tendência, ok? Como assim? A gente pode, então, pegar aqui alguns exemplos. Então, vamos pegar aqui, viagem à Disney. Viagem à Disney é um evento, tá? Você não vai fazer isso toda semana, você não vai fazer isso todo mês. É um evento. Então, existe uma organização para que você se organiza para que esse evento se desenrole, aconteça, tá? E esse evento, ele tem um tempo de duração curto, tá? Uma Olimpíada, né? Ela acontece a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos é um ciclo. Por quê? Daqui 4 anos, eu sei que vai ter outra Olimpíada, tá? A cada 4 anos. A viagem, por exemplo, é um evento. Ela pode acontecer em um momento mais curto ou em um momento mais longo, tá? Então, de repente, surgiu uma oportunidade, você jogou na Mega Sena, ganhou um prêmio aí, um dinheiro, você, vou aproveitar e vou viajar. É um evento, tá? Saudade dessas daqui. Festas juninas, né? É uma vez por ano. Então, todo ano tem. Então, perceba que diferente da Olimpíada, que é um ciclo de 4 anos, é um ciclo de 1 ano, tá? Veganismo, né? Comida vegetariana é uma filosofia de vida. Então, isso não tem a ver nem com o evento e nem com o ciclo. Isso é uma tendência. Então, perceba que a tendência ela vai nos remeter a algo mais duradouro, algo que vai acontecer em curto espaço de tempo, mas vai ser mais duradouro. Então, a pessoa vai praticar essa filosofia todo dia, e isso é a longo prazo. Então, isso vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10. Isso vai durar ao longo da vida dela. Tá? Então, isso a gente chama tendência. Outro exemplo de tendência é uma vida mais saudável. Então, as pessoas querem ter uma vida mais saudável. Então, elas vão buscar alimentação, atividades que vão desenvolver essa vida saudável. Então, isso é uma tendência. Coleta de lixo eletrônico.
Com base em todo isso que está sendo feito, muitas pessoas estão se motivando, estão se organizando para melhorar a separação da coleta do lixo, tá? Reciclado, que não é reciclado, e isso é uma tendência também. Então, a gente precisa entender o que a minha empresa, que tipo de negócio a minha empresa está desenvolvendo. Se ela é um evento, se ela vai atuar em um ciclo, ou se ela vai atuar em tendência. Por que isso é importante? Porque dependendo de cada situação, o ciclo sazonal de entrada de fluxo de caixa ou de sobrevivência da sua empresa está aqui nesse segredo. Se for viagem, viagem é quando a pessoa tem dinheiro, tá? Então perceba que isso é algo mais duvidoso. Ciclo já é algo mais certo. Olha, daqui 4 anos, é daqui 1 ano, tá? Tendência é algo que se eu não conseguir fazer hoje, eu posso tentar fazer amanhã ou depois, tá bom? Continuando aqui. Esse tipo de consumo, a gente pode inclusive segregar ele, a gente pode segmentar ele, né? Esse consumo pode estar agrupado em consumidores em funções de critérios e padrões comuns. Eu posso segmentar o consumo por gênero, masculino, feminino ou ambos, por interesses, por faixa etária, né? Por nível cultural, por nível econômico e por aí vai. Eu trouxe apenas 3 aqui, tá? E é interessante a gente separar o mercado, porque quando a gente separa o mercado, eu foco onde eu quero atuar, certo? Então, separar o mercado de forma inteligente, lembre-se que ninguém vende para todos. A gente não vai vender para todo mundo. Eu vou vender para esse cliente, para aquele cliente, não vou vender para aquele outro cliente, tá? E isso vai me forçar a criar critérios e padrões. Esses critérios e padrões, inclusive, eles vão nortear como é que eu vou abordar esse cliente, como é que eu vou me comunicar com ele, que tipo de embalagem eu vou condicionar o meu produto, tá? Algumas segmentações de mercado que a gente pode encontrar. A gente tem segmentações baseadas na geografia, né? Segmentação geográfica, que é focada no aspecto de uma determinada região, usada por sua capacidade de distribuição. Então, por exemplo, por que que São Paulo é um mercado muito amplo? Porque é um local, é como se fosse um centro de distribuição, tá? Então, ele está perto de portos, está perto de aeroportos, entre outras facilidades. Por exemplo, talvez, hoje não tanto, mas o próprio o próprio cenário o próprio cenário econômico de Itapetininga tem mudado nos últimos anos por conta de fatores geográficos, né? Então, com a duplicação da Raposo Tavares, a visão de comércio, de negócio na empresa mudou, por conta apenas que uma rodovia foi duplicada, né? Segmentação demográfica, né? Relacionado ao crescimento populacional de um determinado local. Então, São Paulo é de longe a maior cidade do país, a cidade mais populosa. Consequentemente, qual é a chance de eu conseguir vender qualquer coisa nesse estado? É grande. Agora, pode ser que quando eu vá para um outro estado, para uma outra cidade mais afastada, eu não tenha uma diversidade tão grande de negócio, porque lá talvez eu não tenha uma diversidade tão grande de perfil de pessoas, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas é só para a gente entender que quanto maior a população, maior a diversidade e maior a possibilidade de segmentação de produtos e negócios que eu ali posso desenvolver. Segmentação psicográfica, né? Que são valores e crenças que estão relacionadas ao comportamento do meu cliente, tá ok? Então, de acordo com o nível cultural desse cliente, eu vou dizer o que ele está propenso a consumir ou não, tá?
Eu tenho aqui a segmentação por lealdade, volume de uso, né? Clientes que consomem seu produto por estarem alinhados aos seus valores. Então, por exemplo, eu costumo consumir produto dessa empresa porque ela não trabalha com mão de obra análoga à escravidão, por exemplo, tá? Eu gosto de consumir produtos dessa empresa porque eu sei que os produtos deles são totalmente biodegradáveis. As embalagens são 100% biodegradáveis, tá? Então, eu posso também consumir o produto de uma empresa, uma fábrica, alguma coisa, com base nesses detalhes, tá? E qual é o público-alvo, né? A gente pode ter... Aí, nesse sentido, a gente começa a pensar qual é o meu público-alvo, né? Intensificar o segmento de mercado, identificar a segmentação de consumo, né? Identificar se é um evento ciclo. Então, nesse processo, a gente começa a chegar nisso daqui, ó. A gente começa a pensar nos nichos de mercado, né? Ou seja, nas lacunas que o mercado tem e que eu como empreendedor, tenho que ter a habilidade de identificar, observar e identificar que ali existe uma proposta, uma possibilidade de negócio, tá? Muito bem. O nicho de mercado nada mais é do que uma fatia estreita, né? Muito específica do mercado onde eu posso atuar. A gente pode encontrar nicho de mercado em alimentação, vestuário, lazer e esportes, né? Normalmente encontrado em números muito pequenos de consumidores, tá? São aqueles consumidores que não estão alinhados com a proposta daqueles produtos atualmente. Eles estão buscando produtos diferenciados, tá? Esses consumidores nem sempre são atendidos pelas maiores empresas, tá? Ou seja, as empresas estão deixando esses consumidores, vamos dizer assim, a desejar do que eles estão oferecendo, tá? E aí, mas como é que eu identifico essas pessoas? Bom, então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um produto, identifiquei um nicho de mercado, eu preciso saber quem são os potenciais clientes do meu produto. E aí tem uma técnica em propaganda e marketing que a gente usa e que serve muito para a, a, para o empreendedorismo, é criar as chamadas personas, tá ok? E o que são as personas? As personas são pessoas fictícias que a gente cria, desenvolve com determinadas características para verificar se essas pessoas, se as pessoas que se enquadram a essas características em comum são potencialmente consumidores do meu produto. Então, por exemplo, dei um exemplo aqui. Joana é uma mãe jovem, de 24 anos, que mora na cidade de São Paulo, gosta da natureza, pratica ginástica, profissional, ela é uma profissional liberal e pretende aprimorar seus estudos no exterior nos próximos 3 anos. Então, perceba que isso daqui, quando eu leio esse texto, eu não conheço a Joana, mas eu sei que ela é uma mulher, né? Ela é jovem, está na casa dos 24 anos, ela mora na capital do estado, numa cidade altamente, onde se encontra a maior população do país, por metro quadrado. Ela gosta da natureza, ou seja, então eu estou vendo que ela tem afinidade a estar próxima ela quer estar próxima à natureza, participar de estar em parques, né? Ou seja, ela quer estar ali próxima da natureza. Ela é uma profissional liberal, então ela pode ser uma corretora de imóveis, ela pode ser uma pessoa que trabalha, o perfil dela é que ela trabalha por conta, certo? E ela está preocupada com o seu desenvolvimento pessoal, ou seja, ela está querendo melhorar sua capacidade intelectual fazendo um curso fora do país, tá? Então perceba que isso nos dá um perfil de consumo,
né? Então, é uma pessoa que está preocupada com a sua saúde. Então, ela pode ser uma potencial consumidora de produtos com, com baixo teor de gordura, pessoa que está interessada em praticar esportes, né? Está querendo aprimorar seus conhecimentos. Então, eu criei uma pessoa, né? E aí, agora, eu pego as particularidades, as características dessa pessoa e verifico se ela tem aderência ao produto que eu estou comercializando, tá? Se a resposta for sim, então vamos imaginar que essa relação, essa aderência, ela seja de 100%. Então, qual é o perfil dos meus clientes? O perfil dos meus clientes é esse, né? Esse é o perfil dos meus clientes. Pessoas jovens, pessoas que gostam de estar na natureza, pessoas que praticam atividade física, pessoas que têm uma independência de trabalho, ou seja, ela é uma profissional, é uma pessoa que ela é dona do seu próprio negócio, né? É uma pessoa que, além disso, está preocupada com o seu desenvolvimento intelectual, tá? Então, isso é criar uma persona, tá? E como é que eu defino uma persona? Bom, a gente já falou ali, mas eu estou dizendo aqui alguns exemplos, ok? Então, aqui algumas dicas que ajudam a gente a criar uma persona. Onde elas moram? Então, de acordo com onde a pessoa mora, eu posso ter alguma ideia de como é a trajetória dessa pessoa, tá? O que que ela tem disponibilidade dela de recursos tecnológicos, de recursos culturais, de lazer, né? Eu posso virar aqui e falar, eu sei que ela está propensa a esse tipo de lazer, tá ok? Quais seus temas e discussões preferidos? Do que essas pessoas gostam de conversar? Do que elas gostam de dialogar, né? Que nem ali a Joana, se viu que ela gosta de estar em parque, então provavelmente questões relacionadas à natureza é um assunto que pode chamar a atenção dela. Ela gosta de praticar ginástica, então questões relacionadas à atividade física pode ser de interesse dela. Vida mais saudável, ok? Estudos, né? A gente tem aqui, por exemplo, quais são os objetivos e os sonhos. A gente viu aqui que um dos objetivos dela é estudar fora. Então, eu tenho aqui um perfil de pessoa que possa oferecer um produto a longo prazo, a intercâmbio, possa oferecer um financiamento de intercâmbio, tá? Quais são os principais desafios dessa pessoa na vida? Então, né? O que ela tem como desafio? Qual é o perfil psicológico, se é uma pessoa fragilmente, se é uma pessoa forte, né? Qual é a formação dela, se ela tem uma formação, se ela não tem. Ou seja, tudo isso vai nos dar um perfil, vai ajudar a gente a criar uma pessoa imaginária com características que atendem o meu negócio. Então, se eu estou vendendo água mineral, que tipo de pessoas que consomem? Eu começo a pensar, né? Nessa figura imaginária, qual é o perfil de uma pessoa que consome água mineral. A partir do momento que eu criei essa persona, eu agora procuro saber quais as pessoas reais que estão na periferia dessa minha persona que eu acabei de criar, né? No raio de ação, certo? Muito bem. Pessoal, era isso que eu tinha aí para falar hoje de empreendedorismo para vocês, tá? Lembrando que sábado agora a gente tem aula, certo? A gente tem aula de administração e de empreendedorismo. Eu vou deixar uma atividade de empreendedorismo e de administração lá no Moodle para vocês. Alguma dúvida do que a gente falou aqui, nessa segunda parte aqui? Senão a gente encerra. Deixa eu ver, opa. Então tá bom então, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui, tá? E bom resto de quarta-feira para vocês, boa semana para a gente, tá bom? Vejo vocês então na quarta-feira da semana que vem. Não esqueçam que sábado vou deixar uma tarefa lá para vocês, lá no Moodle, tá bom?
Pessoal, tchau. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.